Examinamos o universo no espaço e vimos que vivemos em um grande poeira circulando uma estrela monótona no canto mais remoto de uma galáxia obscura. E se somos um pontinho na imensidão do espaço, ocupamos também um instante de vastidão dos tempos. Agora sabemos que nosso universo, ou pelo menos sua encarnação mais recente, tem cerca de 15 ou 20 bilhões de anos. Este é o tempo desde um notável evento explosivo chamado Big Bang. No início desse universo, não havia galáxias, estrelas ou planetas, nem vida ou civilizações, apenas uma bola de fogo enorme e radiante, preenchendo todo o espaço. A passagem do caos do Big Bang para o cosmo que começamos a conhecer é a mais espantosa transformação da matéria e da energia que tivemos o privilégio de vislumbrar, e até encontrarmos seres mais inteligentes em outro lugar. O que são as estrelas? Essas perguntas são tão naturais quanto o sorriso de uma criança. Nós sempre perguntamos a eles o que é diferente em nosso tempo e que finalmente sabemos algumas das respostas. Livros e bibliotecas fornecem meios prontos para descobrir quais são essas respostas. Em biologia existe um princípio de aplicabilidade poderosa, embora imperfeita, chamado recapitulação. Em nosso desenvolvimento embrionário individual, refazemos a história evolutiva da espécie. Existe, penso eu, uma espécie de recapitulação que ocorre também em nossos desenvolvimentos intelectuais individuais. Inconscientemente, refazemos os pensamentos de nossos ancestrais remotos. Imagine um tempo antes da ciência, um tempo antes das bibliotecas. Imagine uma época centenas de milhares de anos atrás. Éramos tão inteligentes, tão curiosos, tão evoluídos em nossas coisas sociais e sexuais. Mas os experimentos ainda não haviam sido feitos. As invenções ainda não haviam sido feitas. Foi a infância do gênero Homo. Imagine a época em que o fogo foi descoberto pela primeira vez. Como eram as vidas humanas então? O que nossos ancestrais acreditavam que eram as estrelas? Às vezes, em minhas fantasias, imagino que existisse alguém que pensasse assim. Nós. Hoje, podemos reconhecer a antiguidade da astrologia em palavras como desastre, que é grego para estrela ruim. Segundo Plínio, havia romanos considerados sideratio, atingidos pelo planeta. Os planetas eram amplamente considerados uma causa direta da morte. Ou considere considerar, significa, com os planetas, evidentemente, um pré-requisito para uma reflexão séria. Desde que existem humanos, procuramos nosso lugar no cosmos, na infância de nossa espécie, quando nossos ancestrais olhavam um tanto ociosamente para as estrelas. Entre os cientistas jônicos da Grécia, em nossa própria época, ficamos paralisados por essa pergunta. Onde estamos? Quem somos nós? Descobrimos que vivemos em um planeta insignificante de uma estrela monótona, perdida entre dois braços espirais na periferia de uma galáxia, que é membro de um aglomerado esparso de galáxias, escondido em algum canto esquecido de um universo no qual há muito mais galáxias do que pessoas. Essa perspectiva é uma corajosa continuação de nossa propensão para construir e testar modelos mentais dos céus. O Sol, como uma pedra em brasa, as estrelas, como uma chama celestial, a galáxia, como a espinha dorsal da noite. Desde Aristarco, cada passo em nossa busca nos afastou do palco central do drama cósmico. Não houve muito tempo para assimilar essas novas descobertas. As descobertas de Shapley e Hubble foram feitas durante a vida de muitas pessoas ainda vivas até hoje. Há aqueles que secretamente deploraram essas grandes descobertas, que consideraram cada passo um rebaixamento, que no fundo do coração ainda anseiam por um universo cujo centro, foco e fulcro é a Terra. Mas se vamos lidar com o cosmos, devemos primeiro entendê-lo. Mesmo que nossas esperanças de alguns status preferencial
imerecido sejam no processo contrariadas. Compreender onde vivemos é uma pré-condição essencial para melhorar o bairro. Saber como são os outros bairros também ajuda. Se desejamos que nosso planeta seja importante, há algo que podemos fazer a respeito. Tornamos nosso mundo significativo pela coragem de nossas perguntas e pela profundidade de nossas respostas. Embarcamos em nossa viagem cósmica com uma pergunta formulada pela primeira vez na infância de nossa espécie, e a cada geração feita novamente com admiração inalterada. O que são as estrelas? A exploração está em nossa natureza. Começamos como errantes e ainda somos errantes. Já nos desmoronamos bastante nas margens do oceano cósmico. Estamos finalmente prontos para zarpar para as estrelas. Os segredos da evolução são a morte e o tempo. A morte de um número enorme de formas de vida que foram adaptadas de maneira imperfeita ao meio ambiente. E tempo para uma longa sucessão de pequenas mutações. Nenhum desses mundos será idêntico à Terra. Alguns serão hospitaleiros. A maioria parecerá hostil. Muitos serão dolorosamente bonitos. E em alguns mundos haverá muitos sóis no céu durante o dia, muitas luas no céu durante a noite, ou grandes sistemas de anéis de partículas subindo de horizonte a horizonte. Algumas luas estarão tão próximas do seu planeta que aparecerá alto no céu, cobrindo metade do céu. Em alguns mundos, olharão para uma vasta nebulosa gasosa, os restos de uma estrela comum que já existiu e não existe mais. Em todos esses céus ricos em constelações distantes e exóticas, haverá uma fraca estrela amarela, talvez mal vista a olho nu, talvez visível apenas através do telescópio. A estrela natal da frota de transportes interestelares, que explora essa pequena região da grande galáxia Via Láctea. Os temas do espaço e do tempo são como vimos, entrelaçados. São juntos. Mundos e estrelas, como pessoas, nascem, vivem e morrem. O tempo da vida de um ser humano é medido em décadas. A vida útil do Sol é 100 milhões de vezes maior. Comparados a uma estrela, somos como efêmeras, criaturas fugazes, que vivem toda a sua vida no decorrer de um único dia. Os seres humanos são impassíveis, enfadonhos, quase totalmente imóveis, quase sem dar a menor ideia de que fazem alguma coisa. Do ponto de vista de uma estrela, um ser humano é um minúsculo flash, um entre milhões de vidas breves, piscando tenuamente na superfície de uma esfera estranhamente fria, anormalmente sólida e exoticamente remota de silicato e ferro. Em todos esses e outros mundos, há eventos em andamento, ocorrências que determinarão seus futuros. E no nosso pequeno planeta, esse momento da história é uma ramificação histórica tão profunda quanto o confronto dos cientistas jônicos com os mistérios, há mais ou menos 2.500 anos. O que fizemos com o nosso mundo neste momento, sem propagá-los através dos séculos e determiná-lo poderosamente o destino dos nossos descendentes e o seu destino, se é claro, você existir entre as estrelas. Às vezes, ouvimos falar de coisas que podem viajar mais rápido que a luz, algo chamado velocidade do pensamento. Isso é oferecido ocasionalmente a você. Essa é uma noção excepcionalmente tola, especialmente porque a velocidade dos impulsos através dos nêutrons em nosso cérebro é quase a mesma que a velocidade de uma carroça, puxada por um burro. Saberemos quais estrelas visitar. Nossos descendentes então deslizarão pelos anos-luz. Os filhos de Tales e Aristarco, Leonardo e Einstein, saberemos quais estrelas visitar. Newton nasceu no dia de Natal de 1642, tão pequeno que, como sua mãe lhe disse anos depois, caberia uma caneca de 1 litro. Doentio, sentindo-se abandonado pelos pais, briguento, insociável, virgem até o dia de sua morte, Isaac Newton foi talvez o maior gênio científico que já existiu. Mas adiante da grandeza e complexidade da natureza, ele era como um Ptolomeu,
e Kepler, alegre e modestamente modesto. Pouco antes de sua morte, ele escreveu: "Não sei como posso parecer ao mundo, mas para mim mesmo pareço ter sido apenas como um menino, brincando à beira de um mar e me divertindo. De vez em quando, encontrando uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade permanece totalmente desconhecido diante de mim. Sou uma coleção de água, cálcio e moléculas orgânicas, chamado Carl Sagan. Você é uma coleção de moléculas quase idênticas com um rótulo coletivo diferente. Mas isso é tudo? Não há nada aqui além de moléculas?" Algumas pessoas acham essa ideia de alguma forma degradante para a dignidade humana. Para mim, acho edificante que nosso universo permita a evolução de máquinas moleculares, tão intrigadas e sutis quanto nós. Na vastidão do espaço e na imensidão do tempo, é minha alegria compartilhar um planeta e uma época com N. A ciência é um processo contínuo, nunca acaba. Não há uma única verdade última a ser alcançada, após a qual todos os cientistas podem se aposentar. E porque é assim, o mundo é muito mais interessante, tanto para os cientistas quanto para os milhões de pessoas em todas as nações que, embora não sejam cientistas profissionais, estão profundamente interessados nos métodos e descobertas da ciência. Durante muito tempo, o instinto humano de compreender foi frustrado por explicações religiosas fáceis, como por exemplo na Grécia Antiga, do tempo de Homero, onde havia deuses do céu e da terra, a tempestade, os oceanos e o submundo, o fogo e o tempo e o amor e a guerra, onde cada árvore e prado tinha uma dríade e também um bacante. O aumento das verdades conhecidas estimula a investigação, o estabelecimento e o crescimento das artes. Mas se eles chamassem de divino tudo que eles não entendem, não haveria fim para esses seres divinos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.